Então, hoje a aula é sobre síndrome coronariana aguda. Deixa eu ver se tá funcionando. Não tá funcionando, não. Não, é o grande. É. Não, grande. Não, mas pra apontar o coisinho. Luzinhas? Não tá funcionando, não. Aí, ó. Tá sim. Acho que tá acabando a bateria. Enfim, hoje é sobre síndrome coronariana aguda. Então, a primeira coisa, a gente vai definir o que é a síndrome, né? E entender o impacto, a mortalidade e o diagnóstico e tratamento de cada uma delas, né? A síndrome, a coronariana aguda, então você necessariamente tem que ter, em algum momento, algum nível de isquemia, né? Mas quando entra numa isquemia, se a gente separa em oclusiva, de fato oclusiva, ou se ela vai variando, né? E ainda tem a estável, que é um quadro mais crônico, que eu só citei aí, mas a gente não precisa entender agora. A anatomia e fisiopatologia, que é o que vai definir as alterações elétricas, né? E a repercussão dinâmica do paciente também. Então, a gente tem na anatomia coronariana, tem a divisão entre a coronária esquerda e a direita, e elas vão se dividindo fazendo os ramos, né? Então, vai ter a descendente anterior, ela vai irrigar a parede anterior, e vai ter, depois eu mostro as derivações que ela vai afetar. E como que funciona as derivações, para entender o eletro e para entender por onde passa as artérias, né? E a direita, ela também vai dividir, vai cobrir o ventrículo direito e a parede inferior e posterior, que são os casos geralmente mais, quando pega a parede inferior, são os casos mais graves, que mais evoluem com choque cardiogênico. Da parte da imagem, seria bom ter um negocinho, o coração fica então dividido nessas duas coronárias principais. Dependendo do nível quando o paciente faz um cateterismo, dependendo do nível de oclusão e da quantidade de artérias obstruídas, isso pode definir também se ele vai precisar, além do cateterismo, uma cirurgia mesmo, né? Da parte de fisiopatologia, a gente tem várias causas, na verdade. A causa principal é a ateromatose, que vai levar a quantidade de oclusão aí por conta de placa de gordura, e ela vai obstruindo em vários níveis, né? De início, o paciente pode ter uma angina estável, ou não necessariamente, mas de início pode ter quando é uma coisa mais crônica. São os pacientes que geralmente têm o DAC, né? Que é aquela doença aterosclerótica da coronária. O infarto com supra é quando você tem ele infartou, realmente perdeu, fez necrose daquele tecido de uma forma transmural, então pegou o tecido completo. Enquanto que o sem supra e a angina instável, o paciente pode ter uma oclusão parcial, então ela não fica completa, então não chega a fazer aquele supra clássico que a gente vê no eletro. O diagnóstico vai depender, né? Tem que ter a tríade aí, que é a dor torácica prolongada. Para ser um infarto com supra, tem que ter a dor torácica, mais do que 20 minutos. Você tem a derivação em que você vai, dependendo da derivação, você vai ver, tem que ter um supra em mais de uma derivação contígua. E aí, dependendo da idade, do sexo, é um valor diferente, né? Se for para mulher é 1, se for para homem, dependendo da idade, mais do que menos 45 anos, pode ser 2,5, o que divide. O infarto sem supra, o paciente não vai ter essas alterações no eletro, né? Mas ainda assim, ele vai ter a dor torácica e ele pode ter outras variações no eletro. Então, pode ter inversão de onda T, que é o mais clássico, e pode ter algumas outras pequenas alterações, que até está sendo discutido ainda nesse outro artigo que a gente comentou. Angina estável já é uma dor por esforço, então o paciente deve ter ali uma oclusão em que cada vez que ele faz esforço, ele demanda um pouco mais do coração dele, e aí faz uma oclusão ali parcial por um período, né? E quando ele suspende esse esforço, ele melhora com repouso. E aí tem a parte elétrica, que é legal pra gente saber. Pular essa imagem. Essa imagem, ela mostra melhorzinho assim as derivações, né?
da parte anatômica e aonde está cada corrente elétrica para onde está indo. Quando a gente vai colocar o eletro no paciente, a gente busca essas derivações para entender. Você coloca as derivações pegando membros superiores e inferiores para poder ter o D1, D2, D3 e fazer a diferença deles aí com a VR, a VL e a VF. E a outra são as precordiais, que são as de V1 a V6. Ai, cadê? Voltando, pera. Aqui. Aí aqui a gente consegue ver, dependendo de onde está esse supra do paciente, né? A gente consegue ter uma noção de qual parede ele está atingindo e também saber qual artéria provável que está sendo atingida ali, que foi ocluída. A gente usa bastante os scores para definir qual que é a mortalidade desse paciente, né? Para ver, até definir a conduta para ele, assim, se ele vai precisar de cateterismo de uma forma mais rápida, imediata, que seria em 2 horas, ou se ele vai precisar, se dá para reverter com um quadro aí que está na janela terapêutica para trombólise, né? Então a gente vai definir essas coisas. O Grace, ele é um score bem bom que o pessoal usa bastante. E ele tem várias variáveis, né? Tem a questão da idade, a frequência cardíaca, a pressão. O KILIP é uma outra classificação para ver o quanto está prejudicando, fazendo ali, às vezes, até um corpo pulmonar nesse paciente. Então, vendo se o paciente tem edema agudo de pulmão, que está evoluindo com piora, por conta da disfunção cardíaca. E o que vai definir nele é a mortalidade desse paciente nos próximos meses, né? Então, quando está acima de 140, é um alto risco, é indicativo desse paciente fazer uma angioplastia em até 2 horas. Esse seria o ideal, né? Eles têm alguns outros algoritmos também, né, que a gente usa, que são as troponinas. As troponinas, elas podem ou não vir positiva, mas isso, numa emergência, quando você tem um supra de ST, ela não define a conduta exatamente. A gente não fica esperando a troponina positivar para poder trombolizar esse paciente ou mandar para uma angioplastia, por exemplo, né? Mas ela define se é uma angina instável ou um infarto sem supra, né? O infarto com supra, ele vai vir com essas troponinas positivas, né? E a angina instável não vai positivar, porque a angina instável ainda não gerou uma isquemia a ponto de liberar essas enzimas. E tem outros scores também, tem alguns que são esse card shock, ele é usado para choque cardiogênico especificamente, para prever a mortalidade, né, desse paciente, né, a provável mortalidade. E tem alguns outros também, que alguns infartos vêm associados a arritmias dos pacientes, né, eles não vêm às vezes com infarto clássico, só aquele supra, né. O tratamento. A partir do momento que a gente diferenciou se é um infarto com supra, um infarto sem supra, uma angina instável, a gente consegue guiar melhor o tratamento, né? De preferência, os pacientes com infarto com supra, eles têm que reperfundir. A meta para eles é reperfundir naquele momento, porque é isso que vai matar eles. Então, se a gente tem o tempo específico aí, a janela para poder fazer e a acessibilidade, né? Para poder fazer a angioplastia, né, primária, a gente faz, né? Agora, se não tem esse tempo disponível, a gente não faz e deixa para depois e faz a trombólise, que vai ser primordial. Hoje em dia é mais usado a alteplase, mas também tem como fazer com a tenecteplase. Outra medicação que a gente faz geralmente na porta, quando atende esse paciente, na porta na emergência, é o Aécio, clopidogrel e anticoagulação. O nitrato, ele traz uma melhora porque ele ele dilata um pouquinho mais a coronária desse paciente e diminui a dor, né, pelo menos num certo momento. Então, o fluxo do paciente, quando ele vem com síndrome coronariana aguda, você vai suspeitar o eletro, preferencialmente pelo protocolo, né, você tem que fazer em 10 minutos, interpretar ele em 10 minutos também. Se tiver alguma indicação de supra, dentro dos critérios, suspeitando a questão da idade também e do sexo, é um infarto com supra, portanto, ele precisa de reperfusão imediata. Então, ou você tromboliza, se você não tiver como fazer angioplastia, ou você faz a angioplastia primária.
Se não tem supra, você vai esperar as troponinas, né? E faz a medicação. Enquanto isso, você pode fazer o AS e o clopidogrel para esse paciente, né? Espera a troponina veio positiva, é um infarto sem supra, né? E aí também vai precisar, em algum momento, fazer o cateterismo, né? Geralmente ainda intra-hospitalar. Esse paciente interna fica ainda em vigilância. Se é uma angina instável, de alto risco, né, que a gente vai precisar calcular o GRACE dele. Se é uma angina instável, um paciente de alto risco, cheio de comorbidade, vai dar uma pontuação bem alta. Esse paciente, embora seja angina, a gente precisa também intervir. Então, ele também vai precisar de um cateterismo, mas seria um cateterismo ambulatorial ainda dentro do hospital. Ele não dá para mandar para casa ainda. E dependendo da nota do GRACE, define também quando que a gente consegue intervir, que seria o ideal intervir, né? Aí o infarto sem supra, o que diferencia o infarto sem supra, vai ser a questão das troponinas, se tem enzima cardíaca positiva, e a estratificação do GRACE, né, que vai definir quando que a gente tem que intervir para esse paciente. A gente pode entrar com beta-bloqueador, que é um remodelador cardíaco também, entra com a estatina, geralmente de alta potência, a partir do momento que o paciente teve um evento cardioembólico aí, de origem aterosclerótica, né, a gente precisa entrar com uma estatina de alta potência. O infarto com supra, ele é uma urgência, então precisa lembrando de trombólise ou angioplastia. O infarto sem supra vai definir aí o risco, mas esse paciente vai precisar de intervenção também. Então, o fluxograma seria: o paciente entra na porta, faz o eletro e dosa a troponina. Você vai classificar, vai triar esse paciente. O eletro, conforme o eletro for alterando, né? Se o eletro estiver normal, troponina positiva, infarto sem supra. O eletro estiver normal, troponina estiver normal, angina instável. E aí você vai definir esse acompanhamento desse paciente, quando que ele tem que fazer a angioplastia. E todos esses pacientes podem receber medida de suporte, né, que é o AS, o clopidogrel, a heparina, dependendo da função renal, a gente usa heparina. Se a função renal é boa, dá para fazer enoxaparina. São as duas formas de anticoagulação para esse paciente. O oxigênio, se ele estiver com falta de ar e desaturando, né? O infarto, então, com supra, tem que reperfundir. A trombólise dá para fazer com tenecteplase ou alteplase. A tenecteplase é essa dose específica em bolos, e a alteplase você faz de acordo com o peso do paciente. Tem que fazer os antiagregantes plaquetários, dupla, né? Antiagregação plaquetária. Geralmente, pelo SUS, a gente faz o AS, faz o clopidogrel. Faz a enoxaparina, se a função renal permitir, senão tem que usar a heparina. Nitrato, a gente geralmente faz isosorbida, o sublingual. Pode repetir até 3 vezes. E dá para fazer também, se o paciente estiver hipertenso, tiver mais do que aí 190, com desconforto, a gente pode fazer também na veia, entrar com nitrato na veia. Ou o tridil, ele é um pouco melhor nesse caso, porque o tridil ele dilata um pouquinho mais as coronárias do que o nipride. Morfina é um pouco controverso, assim, eles colocam na literatura que ajuda para dor refratária, só que ao mesmo tempo ele pode levar a uma depressão respiratória e ele também libera um pouco de catecolaminas, então pode agravar um pouco mais o quadro desse paciente. Então a gente deixa realmente só como última opção. O beta-bloqueador, a gente usa metoprolol se o paciente tiver com uma frequência cardíaca aí que permite, né? Quando o paciente tem uma frequência cardíaca menor que 70, geralmente a gente começa com um carvedilol, que é mais seguro, em dosagem mínima. E entra com os IECAs, são mais seguros e ajudam a remodelar um pouco melhor o coração e permite um pouquinho mais a função renal aí também. Foi. Os medicamentos é basicamente a mesma coisa, só que aí tá as dosagens mais certinhas. Manejo na UTI, que é legal. Então, assim, esse paciente, quando chega pra gente na UTI,
ele tem que estar monitorizado, aí tem os meios de monitorização, né? A gente precisa estar com o eletro desse paciente. Esse paciente, se ele estiver chocado, recebendo droga vasoativa, precisa estar com uma PAI. Tem esse índice que a gente usa também para avaliar o risco aí do choque desse paciente. Idealmente manter a saturação desse paciente acima de 90. Se precisar, se esse paciente começar a piorar, a gente tenta uma outra ventilação, uma não invasiva, até precisar de fato da intubação. Basicamente, monitorizar o eletro, oxigenoterapia, pressão, manter o débito urinário, esse paciente tem que estar urinando, e a saturação venosa central aí, no caso de choque, a gente acompanhando. Suporte respiratório de O2, só entrar mesmo se for necessário, ou seja, quando estiver saturando, tiver menos que 90. Fazer VNI em paciente quando faz congestão pulmonar, edema agudo de pulmão, né? A gente entra com a VNI porque auxilia bastante. Ou quando não tem mais recurso, a gente precisa realmente intubar esse paciente para garantir que ele mantenha a ventilação. Em choque cardiogênico, como eu tinha dito, tem esse score de cardio-choque, ele é bem legal para ver a mortalidade desse paciente. A gente entra para esse paciente com droga vasoativa, dá para ver, tem alguns critérios que a gente usa para ver se precisa entrar com dobutamina, mas geralmente a medicação de escolha, levando em consideração o efeito colateral dela também, que pode aumentar a arritmia, pode dar taquicardia, vasodilatar perifericamente, então tem que pensar nessas questões. O fluxograma da UTI é um paciente que vai chegar já pra gente com a síndrome coronariana aguda, né? Mas vai chegar geralmente hipotenso, com sinal de choque cardiogênico. A gente vai calcular os scores dele para ver qual o risco de mortalidade dele, né? Dá para fazer eletro à beira-leito, dá para fazer eco à beira-leito, e a gente vai ficar reavaliando esse paciente e dosar a droga conforme a necessidade. Controlar as arritmias, né? Se o paciente, durante o processo, ele entrar em FV ou TV, a gente vai seguir o protocolo realmente ACLS e a gente vai acabar desfibrilando ele. E do restante, a gente pode, nos outros casos, entrar com metoprolol, como foi dito. Se o paciente, ainda assim, ele tem um quadro de uma arritmia que não está revertendo, às vezes, ou ele faz uma arritmia maligna, né? A gente pode entrar com CDI, que é o desfibrilador. Dispositivo, né? As complicações que esse paciente pode ter, né? Ele pode ter ruptura septal, pode ter... Não sei por que está o ecocardiograma aí, mas esse paciente pode precisar de cirurgia urgente, então, dependendo da gravidade, de qual artéria está pegando, ocluindo, e a quantidade de oclusão que ele tem, esse paciente pode ser indicativo mesmo de uma cirurgia e de uma revasc. Suporte metabólico, uma coisa que é importante também, até para a gente mandar um paciente mais estável possível para um cateterismo, é manter ele normoglicêmico aí, né, com a glicemia no máximo até 180, e deixar ele com umas profilaxias. Se o paciente estiver estável, a gente já estiver sem dor, a gente pode estimular a deambular, iniciar fisioterapia cardíaca mesmo à beira-leito com esse paciente antes. Acho que é isso. Vai ter um monte de